Você tem uma crença firmemente mantida. Eu assumo que é assim que você define. Sua fé é uma crença firmemente mantida, uma verdade absoluta e profunda aqui. Eu acho que você está chegando a um ponto onde quer dizer que você baseia a fé na falta de lógica. É uma crença profunda, sem nenhum fundamento ou, como você disse, nenhuma base para se sustentar. Então, por que a fé é boa? Eu faço uma distinção entre credulidade e fé sábia. Credulidade é acreditar cegamente, sem qualquer evidência. Acho que você e eu seríamos tolos se fossemos crédulos. E eu, meio que vejo a fé da mesma maneira. Eu discordo. Como você faz a distinção entre credulidade e o que você chama de fé sábia? A fé sábia exige evidências antes de confiar. Qual é a sua evidência? Digamos que a evidência do que aconteceu com Jesus Cristo, ou a biografia de Jesus Cristo, seja real. Onde está a sua evidência? Ok. Onde está a sua evidência de que a Michigan State vai lhe conceder um diploma no dia da sua formatura? Eu não tenho evidência porque isso não é algo que está gravado em pedra. É uma variável. Pode acontecer, pode não acontecer. Bem, então por que você dá tanto dinheiro e trabalha para Michigan State para conseguir um diploma? Você faz isso cegamente? Ou há alguma evidência de que a Michigan State é uma instituição de ensino superior confiável? Eu sei que há pessoas que fizeram isso antes de mim. Eu sei e expliquei o processo e firmei um contrato com a universidade de que, se eu completar esse processo, eu conseguirei isso. É um contrato. Então há evidências que são a base da sua fé, de que no dia da sua formatura, você receberá um diploma. É um acordo. Senhor, isso é fé. Você não pode me provar que a Michigan State vai te dar um diploma no dia da sua formatura. Você tem fé. Então você pode me provar que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia? Você pode me provar que ele andou sobre as águas e realizou milagres? Senhor, eu não posso provar nada na vida para você. Provar significa mostrar. Não pode ser de outra forma. Eu não baseio minha vida em provas. Eu baseio minha vida em evidências. A evidência é que a Michigan State vai te conceder um diploma. É por isso que acho que você é sábio em confiar na Michigan State. A evidência é que Jesus Cristo é confiável. É por isso que é sábio confiar nele. Qual é essa evidência? A evidência é de natureza histórica. É o estilo de vida dele, a maneira como ele tratava as pessoas. É o conteúdo de seu ensinamento ético, o que ele ensinou no Sermão da Montanha. É a maneira como ele morreu. Mas você tem evidências que destacam as coisas boas sobre a história da vida dele. Isso, no entanto, não te diz definitivamente que a história era verdadeira. Você pede a Jesus Cristo, que foi. Você sabe, todos nós conhecemos a história de Jesus Cristo. Agora, vamos olhar 2000 anos antes de Jesus Cristo, quando os egípcios estavam escrevendo a biografia de Horus, que nasceu de uma virgem, que era. Ele tinha 12 discípulos, ressuscitou pessoas dos mortos, andou sobre a água, curou os doentes, era chamado de curador. O caminho. Ele foi condenado à morte, e após 3 dias, ressuscitou dos mortos. Isso é muita. Na mesma luz que você traz para Jesus Cristo, isso é muita boa evidência sobre Horus também. Isso também é muita boa evidência de que a biografia de Jesus Cristo não é apenas questionável, mas também plagiada. Todas essas religiões têm evidências. Evidências de que isso aconteceu. Todas elas têm registro histórico. Mas onde Jesus supera todas essas outras? É muito simples, senhor. Quando você estuda a religião egípcia, quase nada dela é baseado na história. Está fazendo uma afirmação de comunicar a verdade através da mitologia. Tudo bem, isso é uma possibilidade. Mas, por favor, não cometa o erro de dizer que Osíris, Ísis, os outros deuses da religião egípcia são históricos, porque não são. E essa afirmação nunca é feita dessa forma. E a maneira como você tenta insistir que a Bíblia empresta da mitologia egípcia quando diz que Jesus ressuscitou 3 dias depois. Não, de forma alguma empresta da mitologia egípcia. Ou mesmo os outros 25 deuses mediterrâneos que tinham os mesmos tipos de aspectos em suas vidas. Quase todos eles nasceram de virgens. Vários deles nasceram no dia 25 de dezembro. Bem, obviamente, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. E obviamente... Bem, ele certamente não nasceu. Obviamente, a única razão pela qual celebramos isso é porque, lá no século IV,
Quando Cristo foi aceito no Império Romano, o dia 25 de dezembro foi escolhido, porque concordava com outras religiões. Paganismo. Sim, exatamente. Mas e daí? Quero dizer, 25 de dezembro não é o nascimento de Cristo. É um feriado civil acordado. Bem, sim, mas é feito para mim. Isso se encaixa. Veja, é isso que estou dizendo. Quero dizer, ela levantou a questão de, e se, você sabe, como sabemos que a Bíblia, você sabe, você não pode. Quero dizer, você, até você admite, e eu aprecio você, admitir o fato de que não pode provar nada a ninguém. E algo como pseudociência. Mas você está trazendo essas evidências. E minha pergunta ainda permanece. Onde as evidências para Jesus Cristo superaram qualquer outra religião? Porque quero dizer, você também está falando sobre evidências históricas aqui. Eu quero, você sabe. Só para notar, não há nenhuma fonte de terceira pessoa que cite ou diga qualquer coisa sobre Jesus Cristo. Onde temos fontes independentes de informação que podem colaborar. A história de Maomé. Temos fontes independentes de informação que colaboraram. A história de Siddhartha Gautama, a vida e o reino do Buda original. E ainda assim não temos nada. Não temos, nem mesmo os romanos mantiveram um registro ou fizeram qualquer menção a Jesus Cristo, e os romanos eram meticulosos nisso. Então, onde estão suas evidências confusas que colocam Jesus Cristo acima de todos esses outros que estão todos alegando ter evidências históricas? Não, eles não estão. Nós acabamos de estabelecer isso. Leia sobre a religião egípcia. Eles não estão fazendo alegações históricas. Ok, mas ok, tire os egípcios disso. Você pode pegar qualquer número de outras religiões mundiais, e o cenário é o mesmo. Não, não é. Maomé foi uma pessoa histórica, obviamente. Siddhartha Gautama Buda foi uma pessoa histórica, obviamente. Assim como Jesus. Mas os avatares do hinduísmo não são pessoas históricas. E os deuses mitológicos egípcios não são pessoas históricas. Então, como você coloca Jesus Cristo acima de Maomé e Buda? Tudo bem. É melhor você ter alguns testes que usa para determinar se algum documento é historicamente confiável. Para mim, eu tenho 4 testes que uso em qualquer documento que afirma ser historicamente confiável. Meus 4 testes são consistência interna, ou seja, com isso, quero dizer, há contradições dentro do texto que apontam para uma confusão massiva por parte dos autores? Quando você lê os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você notará que não há contradições. Perspectivas diferentes, mas sem contradições. Tremendamente consistente internamente. Segundo teste, estilo literário. O estilo literário do documento é: era uma vez na terra de Nod, Piscadela e Aceno e nós deram um passeio de barco? Não. O estilo literário de Mateus, Marcos, Lucas e João é: nesta época, nesse lugar, com estas pessoas ao redor, Jesus disse isso, ele fez aquilo. Parece com o The New York Times. Terceiro teste, evidência arqueológica. Estamos falando sobre a ilha de Atlântida no oceano? Não. Estamos falando sobre Belém, Nazaré, Jerusalém, Roma, lugares arqueologicamente verificáveis. Quarto teste. Você nunca jogou o jogo do telefone sem fio? Você se senta em um círculo, sussurra o segredo no ouvido da pessoa ao seu lado, e ela sussurra no ouvido da pessoa sentada ao lado dela. E quando o segredo chega ao final do círculo, ele foi totalmente deturpado. Sim, eu já joguei esse jogo. Não, não é assim que temos os evangelhos hoje. Os evangelhos que temos em inglês hoje são baseados em mais de 5.200 manuscritos gregos, ou pedaços de manuscritos, datados do 2º ao 10º século. DC, encontrados de Roma, Itália, descendo e ao redor do Mediterrâneo, até Alexandria, Egito, todos concordando em um grau infinitesimal. Não há documento da antiguidade que possa sequer se aproximar dos evangelhos do Novo Testamento em evidência manuscrita. Isso significa que é a palavra de Deus? Não, obviamente não. Isso aponta para ser historicamente confiável? Absolutamente sim. Qual é a sua religião? Sou um seguidor de Jesus Cristo. Você não tem nenhuma afiliação específica além disso? Não. Quero dizer, e quantas vezes que a Bíblia mudou de mãos? Quero dizer, como a dieta de Worms e todas aquelas grandes sessões de edição feitas pelo Vaticano, ou, você sabe, qualquer coisa de Constantinopla. E quanto às vezes que a Bíblia mudou de mãos e foi traduzida? Você não acha que, quero dizer, o homem é falível, o homem tem ganância. Então você não acha que o homem teve a oportunidade de mudar algumas palavras ou talvez até mesmo alterar as perspectivas? Você disse há um segundo que parece o New York Times. Muitas pessoas não leem o New York Times porque não acham que as palavras são falsas, mas acham que é muito enganador.
Você não acha que isso é possível em sua história de mais de 1500 anos? Bem, o que você tem são os autores do Novo Testamento morrendo. Com base em sua afirmação de que tinham visto Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Agora, quando você assiste Prenda-me se for capaz, começa a perceber que aquele jovem era muito enganador. Ele se passou por piloto da Pan, se passou por médico em uma sala de emergência e se passou por advogado. O cara interpretado por Leonardo DiCaprio não tinha feito nada disso, mas ele mentiu para passar por isso. Mas a questão é que ele mentiu para se beneficiar.